Ele assistiu ela desistir da vida da varanda de sua mansão. Esperou o coração dela parar para então descer e selar o destino dela com um boca a boca possessivo. Antes de saber como esse diretor transformou uma aluna em sua propriedade privada, deixa o like e se inscreve. Jade achou que foi salva por um milagre. Ela só não sabia que o fôlego dele seria sua nova prisão. O primeiro segundo do ano novo chegou com gosto de traição. Jade parou no meio da areia. Os fogos de artifício explodiam sobre Jurerê Internacional, mas ela não via cores. Só via a língua de outra mulher dentro da boca do homem que prometera amá-la para sempre. 3 anos. 3 anos de planos, de chaves compartilhadas, de mensagens com coração vermelho. E ali estava ele, Bruno, seu namorado, o veterano que a ajudou no primeiro dia de faculdade, com as mãos enterradas nos cabelos loiros de uma desconhecida, enquanto a multidão contava os segundos para a meia-noite. Jade não gritou, não avançou. O chão simplesmente sumiu debaixo dos seus pés. Ela se virou e caminhou em direção ao mar, descalça, o vestido branco de Réveillon arrastando na areia escura. A música eletrônica da festa pulsava ao longe como um coração doente, mas Jade já não pertencia àquele mundo. A água gelada mordeu seus tornozelos, depois os joelhos, depois a cintura. Ela não parou. As ondas a empurraram, puxaram. Ela deixou. Não havia mais nada em terra firme que valesse o esforço de lutar contra a correnteza. A última coisa que viu, antes de a água cobrir sua cabeça, foram os fogos dourados refletidos na superfície negra do oceano. Depois, só escuridão. A mansão de vidro brilhava no alto das rochas como um farol silencioso. Dr. Álvaro Lins estava na varanda com um copo de uísque intocado. 45 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas. Olhos de um verde tão claro que pareciam transparentes sob a luz dos fogos. Ele não estava na festa. Homens como Álvaro não se misturavam com a multidão. Eles observavam, catalogavam, escolhiam, e naquela noite, seus olhos estavam fixos em um único ponto na praia. A garota de vestido branco, Jade Oliveira, 23 anos, 3º ano de medicina na FCML. Aluna exemplar, silenciosa, sempre sentada na 3ª fileira do anfiteatro, anotando cada palavra que ele proferia como se fossem escrituras sagradas. Álvaro a observava há meses. Conhecia o ritmo da respiração dela quando ele se aproximava da sua carteira. Conhecia o rubor que subia pelo pescoço dela quando seus olhares se cruzavam por um segundo além do permitido. E agora a observava desmoronar. O copo de uísque tilintou quando ele o pousou na mesa de vidro. Os olhos do doutor estreitaram ao ver Jade entrar no mar. Ela não ia voltar. Álvaro desceu os degraus da mansão em silêncio. Atravessou o jardim de pedras vulcânicas. Seus sapatos italianos afundaram na areia, mas ele não diminuiu o passo. Quando a cabeça dela desapareceu sob a água, ele já estava tirando o blazer. O frio era absoluto. Jade sentiu os pulmões queimarem. O sal ardia nos olhos, mas havia uma paz estranha naquela escuridão líquida. Uma promessa de silêncio eterno. Então mãos grandes, firmes, brutais, agarraram sua cintura e a arrancaram das profundezas como se ela fosse uma boneca de pano. A superfície explodiu em luz e som. Jade tossiu, engasgou, tentou gritar, mas só conseguiu vomitar água salgada enquanto era arrastada em direção à areia. Respira. A voz era grave, autoritária, conhecida. Jade piscou contra a luz dos fogos. O rosto acima dela entrou em foco lentamente. Dr. Álvaro Lins, o diretor da FCML. O psiquiatra que ela via apenas em púlpitos e corredores de mármore. O homem cujo sobrenome estava gravado na fachada da faculdade. Ele estava encharcado. A camisa branca colada ao peito. Os cabelos escuros pingando água salgada. E os olhos. Aqueles olhos verde claros não tinham calor, não tinham alívio. Apenas algo que Jade, mesmo em seu estado de choque, reconheceu como posse. Você parou de respirar, ele disse. Não era uma pergunta, era uma acusação. Antes que ela pudesse responder, Álvaro inclinou-se sobre ela.
Uma mão segurou seu queixo, a outra pressionou seu peito. Não se mova. A boca dele encontrou a dela. Não foi um beijo, foi uma invasão. Técnica, precisa. Ele forçou seu próprio ar nos pulmões dela com a mesma autoridade com que comandava anfiteatros lotados. Uma respiração, 2, 3. Jade sentiu o oxigênio queimar suas vias aéreas. Sentiu o gosto de uísque e sal na língua dele. Sentiu os dedos dele afundarem na carne do seu maxilar, como se estivesse marcando território. Quando ele finalmente se afastou, ela estava tremendo. Não de frio. Por que... A voz dela saiu rasgada. Por que o senhor... Doutor, ele corrigiu, ainda segurando o rosto dela. Para você sou o doutor. Jade engoliu em seco. O peso do olhar dele era insuportável. Ela tentou se sentar, mas as mãos dele a impediram. Eu disse para não se mover. Eu preciso... Você não precisa de nada além do que eu decidir que precisa. A frase deveria ter soado absurda. Deveria ter provocado revolta. Mas algo na voz dele, algo antigo e perigoso, fez Jade obedecer. Álvaro a estudou por um longo momento, os olhos percorrendo o rosto dela como se estivesse lendo um prontuário. Depois, sem aviso, ele a ergueu nos braços. Jade arquejou. As mãos dela agarraram os ombros dele por instinto. O que está fazendo? Tirando você daqui. Eu posso andar. Não perguntei se podia. Ele começou a caminhar em direção às rochas, em direção à mansão de vidro que brilhava no alto como uma promessa sombria. Jade olhou para trás. A festa continuava. Os fogos ainda explodiam. Bruno provavelmente ainda estava com a língua enfiada na garganta da outra. Ninguém havia notado que ela quase morrera. Ninguém, exceto o homem que agora a carregava como se ela fosse um troféu resgatado das profundezas. Você é minha aluna, Álvaro disse sem olhar para ela. Terceira fileira, sempre no mesmo lugar, sempre calada. Jade sentiu o coração disparar. Ele a notava? O senhor, o doutor, me conhece. Álvaro finalmente baixou os olhos para ela. E o que Jade viu naquele verde transparente a fez esquecer como respirar. Eu conheço tudo sobre você, Jade. A voz dele era suave, quase gentil, mas as palavras carregavam o peso de uma sentença. E a partir de agora, ele continuou subindo os degraus da mansão. Você vai me conhecer também. A porta de vidro se abriu automaticamente e se fechou atrás deles com um clique suave que soou aos ouvidos de Jade como o trincar de uma jaula. Jade acordou com gosto de sal na boca e lençóis que não eram seus. A luz era branca demais, filtrada. O teto acima dela não era o teto manchado do seu apartamento de estudante. Era vidro. Vidro e aço. E além do vidro, um céu azul de verão que parecia pertencer a outro planeta. Ela tentou se sentar. O mundo girou. Devagar, a voz veio de algum lugar à sua direita, grave, familiar. Jade virou a cabeça e encontrou o Dr. Álvaro Lins sentado em uma poltrona de couro ao lado da cama. Ele estava impecável, calça de linho escuro, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, os cabelos grisalhos nas têmporas ainda úmidos do banho. Nenhum vestígio do homem encharcado que a arrancara do mar horas antes. Se é que haviam sido horas. Quanto tempo? 14 horas, ele respondeu antes que ela terminasse. Você dormiu 14 horas seguidas. Jade piscou, olhou ao redor. O quarto era enorme, minimalista. Uma parede inteira de vidro revelava o oceano lá embaixo, as ondas quebrando contra as rochas como se tentassem alcançá-la. O mesmo oceano que quase a engolira. A memória voltou como um soco. Bruno. A loira. Os fogos. A água gelada enchendo seus pulmões. E depois as mãos dele. Jade fechou os olhos com força. Ei! O colchão afundou. Quando ela abriu os olhos, Álvaro estava sentado na beira da cama, perto demais. O perfume dele invadiu o espaço entre eles. Madeira, âmbar, algo que ela não conseguia nomear. Olha para mim. Não foi um pedido. Jade obedeceu.
Os olhos verde claros dele a estudavam com a mesma intensidade clínica da noite anterior, como se ela fosse um espécime raro, um quebra-cabeça que ele pretendia montar peça por peça. Como se sente? Confusa. Normal. Você aspirou água salgada, houve hipóxia leve. Ele estendeu a mão e segurou o pulso dela. Os dedos encontraram a veia com precisão cirúrgica. Seu ritmo cardíaco ainda está acelerado. Jade engoliu em seco. Por causa de mim, ele completou, sem um traço de arrogância. Apenas constatação. Eu sei o efeito que causo, especialmente em você. O rosto dela queimou. Doutor, Álvaro. Ele soltou o pulso dela, mas não se afastou. Aqui dentro você me chama de Álvaro. Isso não é apropriado. Nada do que aconteceu ontem foi apropriado. Os olhos dele desceram para a boca dela por um segundo. Apenas um segundo. Mas aconteceu. E agora você está na minha casa, na minha cama, usando minhas roupas. Jade baixou o olhar. Só então percebeu que não estava mais com o vestido branco de Réveillon. Vestia uma camiseta de algodão cinza que ia até o meio das coxas. O tecido cheirava amaciante caro. E a ele. Quem me trocou? Eu. O coração dela travou. O senhor... Você estava hipotérmica, encharcada. Eu sou médico, Jade. A voz dele era calma, quase entediada. Vi milhares de corpos. O seu não é diferente. A frase deveria ter soado profissional. Não soou. Jade puxou o lençol até o peito, um gesto inútil de proteção. Álvaro observou o movimento com um leve erguer de sobrancelha. Preciso ir embora, ela disse. Não. Como assim, não? Você sofreu um episódio de quase afogamento seguido de perda de consciência. Clinicamente precisa de observação por no mínimo 48 horas. Eu posso ir para um hospital? Pode. Ele inclinou a cabeça. Mas não vai. Por quê? Porque no hospital vão fazer perguntas. Vão querer saber por que você entrou no mar. Vão chamar psicólogos, assistentes sociais, talvez até a polícia. Ele fez uma pausa calculada. E vão ligar para o seu namorado. O nome de Bruno pairou no ar como uma lâmina. Jade sentiu o estômago revirar. Ele não é mais meu namorado. Eu sei. Álvaro se levantou e caminhou até a parede de vidro. O sol da manhã recortava a silhueta dele contra o azul do oceano. Eu vi o que ele fez. Viu? Minha varanda tem vista para a praia inteira. Ele não se virou. Vi a festa. Vi ele com a outra. Vi você correr para o mar. Jade sentiu o ar faltar. E não fez nada? Fiz. Agora ele se virou. Os olhos claros perfuraram os dela. Salvei você. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Jade queria gritar que aquilo era insano, que ele poderia ter gritado antes, que poderia ter impedido. Mas a verdade era mais complicada. A verdade era que, naquele momento, com o sol entrando pelas paredes de vidro e o oceano rugindo lá embaixo, a única pessoa no mundo que parecia se importar com ela era o homem parado diante da janela. 48 horas, ela repetiu, a voz pequena. 48 horas. Álvaro voltou a se aproximar. Parou diante da cama e, sem pedir permissão, tocou a testa dela com as costas da mão. Ainda está com febre baixa. Vou trazer antitérmico. Eu posso tomar sozinha. Eu sei que pode. Ele abaixou a mão, mas os dedos roçaram a bochecha dela no caminho. Um toque leve, quase acidental. Mas não vai. Jade sentiu um arrepio subir pela espinha. Por que está fazendo isso? Álvaro a estudou por um longo momento. A luz do sol transformava os olhos dele em duas poças de água transparente. Porque você precisa de alguém que cuide de você, ele disse finalmente. E porque eu decidi que esse alguém sou eu. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou e caminhou em direção à porta. Descanse. Vou trazer seu café da manhã em 1 hora. Álvaro. Ele parou, a mão na maçaneta. Obrigada, Jade disse. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Por me salvar. O canto da boca dele se curvou. Não era bem um sorriso. Era algo mais escuro, mais satisfeito.
Não me agradeça ainda, Jade. A porta se fechou com um clique suave. E Jade ficou ali, sozinha naquele quarto de vidro, com o coração batendo rápido demais e uma sensação estranha se instalando no peito. Gratidão, confusão e algo mais que ela não ousava nomear. Lá fora, o oceano continuava batendo contra as rochas, mas agora parecia muito, muito longe. O anfiteatro da FCML cheirava a café frio e ambição. Jade parou na porta. 200 lugares dispostos em semicírculo descendente, iluminação cirúrgica. E no centro, como um altar de mármore, a mesa do professor. Fazia uma semana desde o Réveillon. Uma semana desde que ela saíra da mansão de vidro com as pernas bambas e a mente embaralhada. Álvaro a deixara ir sem resistência, sem drama. Apenas um envelope com receitas médicas e um cartão com o número pessoal dele. Para emergências, ele dissera. Jade não ligou. Tentou esquecer. Mergulhou nos livros. Ignorou as 47 ligações de Bruno. Bloqueou o número. Trocou a fechadura do apartamento. E agora estava ali, primeiro dia do semestre, pronta para retomar a vida que quase perdera nas ondas de Jurerê. Ela desceu os degraus e sentou na terceira fileira, sempre a terceira fileira, o mesmo lugar de sempre. Os colegas conversavam ao redor. Ninguém sabia. Ninguém perguntou onde ela passara o ano novo. Para o mundo, Jade Oliveira era apenas mais uma aluna aplicada voltando das férias. O relógio marcou 8 horas. A porta lateral se abriu, que o ar sumiu dos pulmões dela. Dr. Álvaro Lins entrou no anfiteatro, como se o espaço tivesse sido construído para ele, porque tecnicamente tinha. O nome da família estava gravado na fachada do prédio, nos diplomas, nas placas de bronze dos corredores. Ele vestia um terno azul marinho, sem gravata. O primeiro botão da camisa aberto. Os cabelos penteados para trás revelavam as têmporas grisalhas que Jade agora conhecia de perto demais. Conhecia o cheiro daquele cabelo, o peso daquelas mãos, o timbre daquela voz sussurrando ordens no escuro. Álvaro caminhou até a mesa central. Depositou uma pasta de couro, ajustou o microfone de lapela e então ergueu os olhos, direto para ela. Jade sentiu o estômago despencar. O olhar dele era o mesmo da noite na praia, clínico, possessivo, como se ela fosse a única pessoa naquele anfiteatro de 200 lugares. O canto da boca dele se curvou, quase imperceptível. Depois, ele desviou o olhar e começou a aula. Transtorno de apego. A voz de Álvaro ecoava pelo sistema de som como veludo sobre aço. Alguém pode me definir? Mãos se ergueram. Jade manteve a sua no colo. Os dedos apertavam a caneta com força suficiente para deixar marcas. Álvaro ignorou os voluntários. Senhorita Oliveira, o sangue dela gelou. Sim? Defina transtorno de apego. 200 pares de olhos se voltaram para ela. Jade engoliu em seco. A mente girava. Ela sabia a resposta. Claro que sabia, mas a presença dele embaralhava tudo. É um padrão disfuncional de vínculo emocional. Ela começou, a voz mais firme do que esperava. Geralmente originado na infância, caracterizado por medo de abandono, dependência excessiva e dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Álvaro a observou por um longo momento. Perfeito. Ele começou a caminhar entre as fileiras. E quais são os gatilhos mais comuns para a reativação desse padrão na vida adulta? Jade sentiu o coração acelerar. Ele não estava perguntando para a turma, estava perguntando para ela. Traumas. A palavra saiu antes que ela pudesse impedi-la. Traição, perda, situações que replicam o abandono original. Exato. Álvaro parou ao lado da mesa dela. O perfume dele invadiu o espaço. Madeira, âmbar, memória. E qual seria o tratamento indicado? Jade ergueu os olhos. Ele estava perto demais. A coxa dele quase encostava no ombro dela. Terapia, ela respondeu. Reestruturação cognitiva, construção de vínculos seguros. Vínculos seguros. Ele repetiu as palavras como se as saboreasse. Com quem, senhorita Oliveira? Com pessoas de confiança.
E se não houver ninguém? O ar entre eles ficou denso. Jade percebeu que os colegas ao redor tinham parado de respirar. Ninguém entendia o subtexto, mas todos sentiam a tensão. Então, o paciente precisa encontrar alguém, ela disse. Álvaro inclinou-se sobre a mesa dela. Os dedos dele pousaram sobre o caderno ao lado da mão dela, tão perto que ela podia sentir o calor da pele. Às vezes, ele disse, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Alguém encontra o paciente primeiro. Ele se afastou antes que ela pudesse reagir. Capítulo 3 do livro Texto para a próxima aula. Anunciou para a turma, como se nada tivesse acontecido. Dispensados. Os alunos começaram a se levantar. Jade ficou paralisada. As mãos tremiam. O caderno estava borrado onde a caneta escapara durante o interrogatório. Ela precisava sair dali. Jogou o material na bolsa e se levantou depressa demais. A vertigem voltou. O anfiteatro girou. Uma mão segurou o cotovelo dela. Com calma. Álvaro estava ao lado dela. Aparecera do nada. Ou talvez ela simplesmente não tivesse percebido a aproximação. Estou bem, ela murmurou. Você está pálida. É o ar-condicionado. É a sua pressão. Ele não soltou o cotovelo dela. Você tomou os medicamentos que prescrevi? Tomei. Todos? Jade hesitou. O maxilar dele travou. Minha sala. Agora. Doutor, eu tenho outra aula. Agora, Jade. O uso do primeiro nome a silenciou. Os poucos alunos que ainda restavam no anfiteatro fingiam não olhar, mas ela sentia os olhares como agulhas nas costas. Álvaro soltou o cotovelo dela e caminhou em direção à porta lateral. Não olhou para trás. Não precisava. Ele sabia que ela iria seguir. A sala dele ficava no último andar. Paredes de mogno. Diplomas emoldurados. Uma janela panorâmica com vista para a Baía de Florianópolis. Jade parou no centro do escritório, os braços cruzados sobre o peito. O que foi aquilo? Álvaro fechou a porta. O clique da fechadura soou alto demais no silêncio. Aquilo o quê? A aula. As perguntas. Você me expôs na frente de todo mundo. Eu fiz perguntas técnicas para uma aluna. Ele se encostou na mesa, os braços cruzados espelhando a postura dela. Se você se sentiu exposta, talvez devesse examinar o porquê. Não faça isso. Isso o quê? Essa coisa de psiquiatra. Virar tudo contra mim. O canto da boca dele se ergueu. Você está com raiva. Estou. Bom. Ele se afastou da mesa e caminhou em direção a ela. Devagar. Raiva é melhor do que apatia. Melhor do que aquela garota que se deixou levar pelas ondas sem lutar. Jade recuou um passo. Ele avançou 2. Você não tinha o direito de fazer aquilo. Eu tenho todos os direitos aqui dentro. A voz dele era suave, mas o peso das palavras era esmagador. Meu nome está nas paredes, Jade, nos diplomas, no seu histórico escolar. Enquanto você for minha aluna, eu tenho o direito de garantir que você sobreviva. Eu não preciso que você me proteja. Precisa. Ele parou diante dela. Os olhos verdes aprenderam no lugar. Você só ainda não percebeu. A mão dele se ergueu. Jade travou esperando, ela não sabia o quê. Os dedos dele tocaram uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo dela. Com uma lentidão deliberada, ele a ajeitou atrás da orelha. O toque durou 3 segundos. 3 segundos que queimaram como ferro em brasa. Vá para casa, ele disse a voz rouca. Tome seus remédios. Durma. E se eu não quiser? Os olhos dele escureceram. Então eu vou ter que encontrar outras formas de garantir que você me obedeça. Jade engoliu em seco. Ela deveria ter respondido. Deveria ter lutado. Deveria ter saído daquela sala batendo a porta. Em vez disso, virou as costas e saiu em silêncio. Porque a verdade que ela não podia admitir, nem para si mesma, era que uma parte dela queria saber quais eram essas outras formas. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. O corredor da FCML tinha cheiro de formol e destino. Jade caminhava rápido, cabeça baixa, fones de ouvido bloqueando o mundo.
Faltavam 10 minutos para a aula de anatomia e ela precisava revisar as estruturas do sistema límbico antes da prova prática. Foi quando o universo decidiu que ela não merecia paz. Jade. A voz atravessou a música como uma faca. Ela parou. Os fones escorregaram do ouvido. O sangue abandonou o rosto. Bruno estava parado no meio do corredor. 3 semanas. 3 semanas desde o Réveillon. 3 semanas desde que ela viu a língua dele dentro da boca de outra mulher, enquanto os fogos explodiam sobre Jurerê. E ali estava ele, com a mesma jaqueta jeans, o mesmo sorriso torto, os mesmos olhos castanhos que um dia ela confundiu com Lar. Jade, por favor. Ele deu um passo na direção dela. Você não responde minhas mensagens. Não atende minhas ligações. Eu só quero conversar. O coração dela disparou. Não de saudade, de pânico. Não temos nada para conversar. Temos sim. Outro passo. O que aconteceu foi um erro. Eu estava bêbado. Ela não significou nada. Ela estava com a língua na sua garganta. Jade, na frente de todo mundo. A voz dela subiu uma oitava. Na nossa festa, no nosso Réveillon. Eu sei, e eu sinto muito. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. Jade recuou como se tivesse levado um choque, e então o ar sumiu. A crise chegou sem aviso. Um segundo ela estava de pé. No outro, o corredor começou a girar. As paredes se aproximaram. O teto desceu. O oxigênio ficou denso demais para entrar nos pulmões. Jade conhecia os sintomas. Taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, dissociação, crise de pânico. Mas saber o nome não ajudava quando o próprio corpo se tornava uma prisão. Ela se apoiou na parede. As pernas cederam. Bruno disse alguma coisa, mas as palavras chegaram distorcidas, como se viessem debaixo d'água. Jade, Jade, o que está acontecendo? Ela não conseguia responder. Não conseguia respirar. O mundo estava se desfazendo em pixels e ela ia morrer ali no corredor da faculdade, na frente do homem que destruíra tudo. Então, outra voz cortou o caos. Saia da frente, fria, autoritária, absoluta. Jade ergueu os olhos. Dr. Álvaro Lins estava parado atrás de Bruno. O terno cinza impecável. Os olhos verdes transformados em gelo. Bruno se virou. O rosto dele empalideceu no instante em que reconheceu quem estava ali. Dr. Lins? A voz vacilou. Isso é entre mim e ela. Não é mais. Saia da frente. Com todo respeito, o senhor não tem nada a ver com... Eu tenho tudo a ver. Álvaro deu um passo à frente, bloqueando completamente a visão de Bruno. Vocês não vão conversar. Nem agora, nem depois, nem nunca. Se eu souber que você chegou a menos de 10 metros dela novamente, vou garantir que sua matrícula nesta faculdade seja apenas uma lembrança desagradável. O senhor não pode fazer isso. Álvaro sorriu. Não havia calor naquele sorriso. Meu nome está no prédio. Eu posso fazer o que eu quiser. Bruno abriu a boca para responder. Vá embora. Álvaro cortou. Agora. Silêncio. Então, passos. Bruno virou as costas e desapareceu no fim do corredor. E Jade finalmente se permitiu desabar. Álvaro a segurou antes que ela atingisse o chão. Em um movimento fluido, ele a ergueu e a carregou para a sala mais próxima. Um laboratório vazio. Bancadas de mármore. Equipamentos cobertos por plástico. Ele fechou a porta com o pé. O clique da fechadura ecoou no silêncio. Respira. Eu não consigo... Consegue. Ele a encostou contra a parede. O corpo dele pressionou o dela. Não com violência, com contenção, como se estivesse segurando os pedaços dela no lugar. Olha para mim. Jade obedeceu. Os olhos verdes dele preencheram seu campo de visão. Nada mais existia. Só aquele verde transparente e a voz grave que comandava seus pulmões. Você está tendo uma resposta simpática exagerada. Seu cérebro acha que você está em perigo, mas não está. Ele pegou a mão dela e pressionou contra o próprio peito. Sente isso? Sob os dedos dela, o coração de Álvaro batia, firme,
controlado, 60 batimentos por minuto. Sente? Ele repetiu. Sinto. Esse é o ritmo. Esse é o oxigênio. A mão livre dele envolveu a nuca dela. Os dedos afundaram nos cabelos. Agora você vai respirar comigo. Álvaro. Não fala. O hálito dele roçou o rosto dela. Café, menta, autoridade. Só respira. Ele inspirou. O peito expandiu sob a palma dela. Inspira. Jade tentou. O ar arranhou a garganta. Mais fundo. A mão na nuca dela apertou. Inspira. Ela inspirou. Segura. Ela segurou. Solta. Ela soltou. Os corpos deles estavam colados. O calor dele atravessava o tecido da roupa. Jade sentia cada contorno, cada músculo, cada batida daquele coração controlado que agora ditava o ritmo do seu próprio. De novo, ele ordenou. Inspirar, segurar, soltar. De novo. Inspirar, segurar, soltar. O pânico começou a recuar, lentamente, como uma maré que finalmente obedecia à lua. Mas outra coisa tomou seu lugar. Consciência. Do corpo dele contra o dela. Do polegar que fazia círculos lentos na nuca dela. Do olhar que não desviava, não piscava, não dava trégua. Melhor? Ele perguntou. Jade assentiu. Não confiava na própria voz. Bom, ele não se afastou. Álvaro, ele te procurou antes? O quê? O garoto. A palavra saiu carregada de desprezo. Ele te procurou antes de hoje? Ligações, mensagens. Eu bloqueei. Mas ele conseguiu seu número novo. Jade engoliu em seco. Não havia pensado nisso. Como ele sabia que você estaria nesse corredor? Álvaro continuou. Nesse horário? Eu não sei. Ele está te seguindo, Jade. O gelo voltou. Mas agora era diferente. Agora vinha de dentro. Você não sabe disso. Sei, e os olhos dele escureceram. Reconheço um predador quando vejo um. A ironia não escapou a Jade, mas ela estava cansada demais para apontá-la. O que eu faço? A pergunta saiu antes que ela pudesse impedi-la. Pequena, vulnerável. Exatamente o tipo de pergunta que ela jurara nunca fazer para ninguém. Álvaro a estudou por um longo momento. A mão dele ainda estava na nuca dela. A outra ainda pressionava a palma dela contra seu coração. Você confia em mim? Ele perguntou. Eu não sei. Resposta errada. O polegar dele subiu pela lateral do pescoço dela. Encontrou o ponto onde a pulsação disparava. Você confia em mim, Jade. Você só ainda não admitiu. Isso é manipulação. Isso é verdade. Ele se inclinou. Os lábios dele pararam a 1 centímetro da orelha dela. E a verdade é que, enquanto aquele garoto quiser te fazer mal, você não vai estar segura em lugar nenhum. E o que sugere? O sorriso dele foi audível. Que você venha para o único lugar onde eu posso te proteger. O coração dela travou. A sua mansão. A minha casa. A correção foi suave, venenosa. O meu território, onde nenhum fantasma do seu passado pode te alcançar. Jade deveria ter dito não. Deveria ter empurrado, gritado, corrido. Em vez disso, fechou os olhos e sentiu o coração dele bater sob sua palma. Firme, controlado. 60 batimentos por minuto. Um metrônomo para sua própria destruição. Eu vou pensar, ela sussurrou. Não. A mão dele apertou a nuca dela uma última vez. Você vai aceitar. Só ainda não sabe. Ele se afastou. E o frio que ficou onde o corpo dele estivera foi a coisa mais solitária que Jade já sentiu. O comprimido era branco, pequeno, inofensivo. Jade olhou para ele na palma da mão de Álvaro como se fosse uma sentença. O que é isso? Um ansiolítico leve. A voz dele era calma, clínica, meio miligrama, o suficiente para estabilizar seu sistema nervoso sem comprometer a cognição. Eles estavam na sala dele, mesma janela panorâmica, mesmo cheiro de couro e ambição. Mas algo havia mudado desde a crise no corredor, 3 dias antes. Jade havia mudado. Ela não dormia. Não comia direito.
Cada sombra no corredor da faculdade era Bruno. Cada vibração do celular era uma ameaça. O mundo tinha se tornado um campo minado e ela não sabia mais onde pisar. Eu não preciso de remédio. Precisa. Álvaro deu um passo na direção dela. Você está em hipervigilância constante. Seu córtex pré-frontal está sobrecarregado. Se continuar assim, vai ter um colapso. Você está exagerando. Estou? Ele ergueu uma sobrancelha. Quantas horas dormiu ontem? Jade desviou o olhar. Algumas. Quantas? 2, talvez 3. E na noite anterior? Silêncio. Álvaro suspirou. O som carregava uma paciência calculada que fez Jade se sentir como uma criança teimosa. Você é estudante de medicina, Jade. Sabe o que a privação de sono faz com o cérebro? Sabe que a ansiedade não tratada se cronifica? Sabe que cada crise de pânico sensibiliza ainda mais a amígdala? Eu sei. Então por que está lutando contra mim? A pergunta ficou suspensa no ar. Por que estava lutando? Ele era médico, psiquiatra, especialista em exatamente o tipo de colapso que ela sentia se aproximar. Se fosse qualquer outro professor, qualquer outro profissional, ela teria aceitado a prescrição sem questionar. Mas não era qualquer outro. Era ele. E algo no fundo do estômago dela gritava que aceitar aquele comprimido era aceitar muito mais do que um tratamento. Eu posso procurar outro médico, ela disse. Pode. Álvaro não pareceu ofendido. Mas vai levar semanas para conseguir uma consulta. E enquanto isso, seu ex-namorado vai continuar te perseguindo pelos corredores. Você vai continuar sem dormir, sem comer. Até que um dia seu corpo simplesmente desista. Isso é chantagem emocional. Isso é realidade. Ele estendeu a mão com o comprimido. Eu estou oferecendo uma solução. Você pode aceitar ou pode continuar sofrendo por orgulho. A escolha é sua. Jade olhou para a pílula branca. Tão pequena, tão inofensiva. E se eu ficar dependente? Não vai. A voz dele suavizou. Eu vou monitorar cada dose, cada efeito, cada ajuste. Você não está sozinha nisso, Jade. Eu estou aqui. As palavras deveriam ter soado reconfortantes. Em vez disso, soaram como correntes. Jade estendeu a mão para pegar o comprimido. Álvaro recuou. Não assim. Como então? Ele não respondeu. Em vez disso, levou a mão à boca dela. Jade travou. Os dedos dele tocaram os lábios dela. O polegar pressionou o canto da boca com uma suavidade que não combinava com o peso do gesto. Abre, ele disse. A palavra foi um comando. Baixo, íntimo. O tipo de ordem que não se questiona. Jade abriu. O comprimido pousou na língua dela. Amargo, químico. E junto com ele, a ponta do dedo de Álvaro roçou o interior do lábio inferior. O toque durou 1 segundo, talvez menos, mas queimou como se tivesse durado uma eternidade. Engole. Ela engoliu. Álvaro a observou. Os olhos verdes rastrearam o movimento da garganta dela. Depois subiram para a boca. Depois, para os olhos. Boa menina. O calor subiu pelo pescoço de Jade. Vergonha. Raiva. E algo mais que ela se recusava a nomear. Não fala assim comigo. Como? Como se eu fosse uma criança. Você não é uma criança. Ele se afastou e caminhou até a janela. Mas também não está agindo como adulta. Adultos pedem ajuda quando precisam. Adultos aceitam tratamento. Adultos não tentam lutar sozinhos contra monstros que não conseguem vencer. E se o monstro for você? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Álvaro parou. Por um longo momento, ficou imóvel diante da janela, a silhueta recortada contra o azul da baía. Quando se virou, havia algo diferente no olhar dele. Algo que Jade não conseguiu decifrar. E se for? Ele perguntou de volta. Você prefere o monstro que conhece ou que está te caçando nos corredores? Jade não tinha resposta. O medicamento levou 20 minutos para fazer efeito. Quando chegou, foi como afundar em água morna. Os músculos relaxaram. A mandíbula destravou. O nó no estômago que ela carregava há semanas finalmente se desfez. Jade piscou.
O escritório de Álvaro parecia mais suave, as bordas menos afiadas, o mundo menos ameaçador. Como se sente? A voz dele veio de algum lugar à sua esquerda. Estranha. Ela procurou a palavra certa. Leve. Isso é a ansiedade saindo. Ele se aproximou. Sentou na beirada da mesa, de frente para ela. Você estava carregando tanto peso que esqueceu como era não carregar nada. É sempre assim? No começo. Depois o corpo se adapta. O efeito fica mais sutil. Jade assentiu. A cabeça parecia cheia de algodão. Pensamentos que antes cortavam como vidro, agora deslizavam como água. Eu devia ter aceitado antes, ela murmurou. Devia. Não havia julgamento na voz dele, apenas constatação. Mas você precisava chegar aqui sozinha. Algumas lições só se aprendem pelo caminho difícil. Ela olhou para ele. A luz da janela suavizava os traços duros do rosto. Os olhos verdes pareciam menos predatórios, quase gentis. Por que você se importa tanto? A pergunta saiu arrastada, sincera demais. Comigo, eu digo. Você tem centenas de alunos. Por que eu? Álvaro a estudou por um longo momento. Porque você me lembra de alguém. Quem? Alguém que eu não consegui salvar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Carregado de algo que Jade, mesmo nublada pelo remédio, reconheceu como dor. O que aconteceu? Outra história. Ele se levantou, estendeu a mão. Venha, vou te levar para casa. Jade aceitou a mão dele. Os dedos se entrelaçaram. O calor da palma dele irradiou pelo braço dela, pelo corpo, até se instalar no centro do peito. Ela não soltou, e ele não pediu que soltasse. O carro de Álvaro cheirava a couro novo e controle. Jade encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. O mundo passava lá fora em borrões de luz e sombra. Nada parecia real. Nada parecia urgente. Você vai tomar uma dose antes de dormir. A voz dele cortou o silêncio. E outra amanhã de manhã antes das aulas. Tá. E vai me ligar se sentir qualquer efeito adverso. Qualquer um. Tá. E vai comer alguma coisa antes de dormir. Seu corpo precisa de combustível. Jade abriu os olhos. Virou a cabeça para olhar para ele. O perfil dele era severo, concentrado. As mãos seguravam o volante com firmeza absoluta. Você é assim com todos os seus pacientes. Você não é minha paciente. O que eu sou então? Ele não respondeu de imediato. O carro fez uma curva suave. As luzes da cidade dançaram pelo para-brisa. Você é minha responsabilidade, ele disse finalmente. A partir do momento em que te tirei daquele mar, você se tornou minha responsabilidade. Eu não pedi para ser salva. Ninguém pede. Os olhos dele encontraram os dela pelo retrovisor. Verdes, intensos, inevitáveis. Mas você foi, e agora vai ter que conviver com as consequências. Jade deveria ter perguntado quais eram essas consequências. Deveria ter protestado, resistido, insistido que era dona do próprio destino. Em vez disso, fechou os olhos e deixou o calor do carro e o som da voz dele a embalarem em um torpor químico. A última coisa que sentiu antes de adormecer foi a mão dele pousando sobre a sua. Firme, quente, possessiva. E pela primeira vez em semanas, ela não sentiu medo. Sentiu paz. E esse foi o primeiro passo para a sua ruína. O celular de Jade vibrou pela 17ª vez naquela manhã. Ela não precisava olhar para saber quem era. Bruno havia criado números novos, perfis falsos, e-mails descartáveis. Cada bloqueio era seguido por uma nova invasão, como se a rejeição dela fosse apenas um obstáculo a ser contornado. A última mensagem dizia: eu sei onde você mora. Eu sei seu horário. Não pode fugir de mim para sempre. Jade deletou. As mãos tremiam. A aula de psicopatologia tinha acabado há 10 minutos, mas ela ainda estava sentada na terceira fileira, o caderno fechado sobre o colo, os olhos fixos em um ponto vazio do anfiteatro. O medicamento ajudava a dormir, ajudava a não desmoronar em público, mas não ajudava a apagar a sensação de estar sendo caçada.
Senhorita Oliveira. A voz de Álvaro cortou o silêncio. Jade ergueu a cabeça. Ele estava parado no corredor entre as fileiras, o blazer sobre o braço, os olhos verdes fixos nela com aquela intensidade que a fazia esquecer como respirar. Minha sala. Agora. Não era um pedido. O escritório de Álvaro parecia menor naquela tarde. Ou talvez fosse ela que estava encolhendo. Jade sentou na cadeira diante da mesa dele e esperou. Álvaro fechou a porta, fechou as persianas. A luz do fim de tarde se transformou em penumbra dourada. Me mostra. O quê? O celular. Ele estendeu a mão. Eu vi sua cara durante a aula inteira. Me mostra o que ele mandou. Jade hesitou. Álvaro. Agora, Jade. Ela entregou o aparelho. Álvaro desbloqueou a tela. Os olhos dele percorreram as mensagens em silêncio. A cada segundo que passava, a mandíbula dele ficava mais tensa. As narinas dilatavam. Uma veia pulsava na têmpora. Quando ele finalmente ergueu os olhos, Jade sentiu um arrepio descer pela espinha. Há quanto tempo isso está acontecendo? Desde o corredor. A voz dela saiu pequena. Bloqueie um número, ele arranja outro. E você não me contou. Eu achei que ia parar. Não vai parar. Álvaro colocou o celular sobre a mesa com uma calma que não combinava com o fogo nos olhos dele. Pessoas assim não param, elas escalam. Você não pode saber disso. Eu sou psiquiatra, Jade. Eu estudei isso a minha vida inteira. Ele se levantou e caminhou até a janela. A silhueta dele se recortou contra a luz filtrada. O que você está vendo aqui é um padrão clássico de obsessão. Recusa em aceitar a rejeição. Tentativas progressivas de invasão. Linguagem que oscila entre súplica e ameaça. Jade engoliu em seco. Você acha que ele é perigoso? Eu acho que ele é imprevisível. Álvaro se virou. E imprevisível em casos assim é pior do que perigoso, porque você não sabe quando ele vai cruzar a linha. Mas ele nunca me machucou. Ainda. A palavra caiu entre eles como uma pedra em água parada. O que eu faço? Jade odiou o tremor na própria voz. Eu já mudei de número, já troquei a fechadura. Eu não sei mais o que... Você sabe. Álvaro se aproximou. Parou diante dela. Os olhos verdes desceram até encontrar os dela. Você sabe o que precisa fazer, só está com medo de admitir. Eu não vou para a polícia. Não estou falando de polícia. Jade piscou. Então do que está falando? Álvaro se ajoelhou diante da cadeira dela. O movimento foi inesperado, íntimo demais. Ele ficou na altura dos olhos dela, os joelhos no carpete caro, as mãos pousadas nos braços da cadeira, prendendo-a no lugar. Estou falando de um lugar onde ele não pode te alcançar. A voz dele era veludo, suave, perigosamente reconfortante. Um lugar onde você pode dormir sem medo, estudar sem olhar por cima do ombro, se recuperar de verdade. O coração de Jade disparou. A sua mansão. A minha casa. Ele ergueu uma mão e tocou o rosto dela. O polegar traçou a linha da maçã do rosto até o canto da boca. O lugar mais seguro que existe para você, neste momento. Isso é loucura. Loucura é você continuar num apartamento térreo, onde qualquer um pode arrombar a janela. O polegar dele parou no lábio inferior dela. Pressionou levemente. Loucura é achar que consegue enfrentar isso sozinha. E se as pessoas descobrirem? Uma aluna morando na casa do professor. As pessoas não vão descobrir. A voz dele endureceu. E mesmo que descobrissem, você acha que eu me importo? Eu sou Álvaro Lins. Meu nome está na fachada deste prédio. Ninguém questiona o que eu faço. Jade deveria ter sentido medo. Deveria ter visto a arrogância pelo que era. Um aviso. Em vez disso, sentiu alívio. Porque em um mundo onde tudo era ameaça, a certeza absoluta dele parecia a única coisa sólida. Quantos dias? Ela perguntou. O tempo que for necessário. E as minhas coisas? Eu mando buscar. E a faculdade? Você vai continuar vindo. Eu te trago de manhã e te busco à tarde. Ele se levantou. Estendeu a mão para ela. Você não vai perder nada, Jade. Pelo contrário, vai ganhar paz. Jade olhou para a mão estendida. Grande, firme. A mesma mão que a arrancara do mar.
que colocara comprimidos em sua língua, que a segurara durante crises de pânico. A mão de um predador ou de um protetor? Ela não sabia mais a diferença. Tá. A palavra saiu antes que pudesse impedi-la. Eu aceito. O sorriso de Álvaro foi lento, satisfeito. O sorriso de um homem que acabou de ganhar um jogo que o adversário nem sabia que estava jogando. Boa menina. O carro contornou a orla norte ao pôr do sol. Jade encostou a cabeça no vidro e observou a baía se transformar em ouro líquido. Do outro lado, a ilha de Florianópolis se estendia como uma promessa. Em algum lugar naquele horizonte, a mansão de vidro a esperava. Você está tensa, Álvaro disse sem tirar os olhos da estrada. Estou processando. Processe. A mão dele encontrou a coxa dela. Pousou ali com naturalidade, como se tivesse direito àquele espaço. Mas saiba que você tomou a decisão certa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu conheço você. Os dedos dele apertaram levemente. Melhor do que você mesma. Jade deveria ter questionado, deveria ter perguntado como, por quê, desde quando. Em vez disso, fechou os olhos e deixou o calor da mão dele se espalhar pela pele. O carro fez a curva para Jurerê Internacional. As mansões começaram a aparecer, cada uma mais imponente que a anterior. Muros altos, jardins impecáveis, o tipo de riqueza que Jade só conhecia de revistas. E então, no alto das rochas, a casa de vidro surgiu contra o céu avermelhado. O portão se abriu automaticamente. Jade sentiu o estômago afundar. Bem-vinda de volta, Álvaro disse enquanto o carro subia a rampa de pedra. As palavras soaram como um abraço, ou como uma armadilha se fechando. O portão se fechou atrás deles com um clique suave, e Jade, sentada naquele banco de couro, com a mão dele ainda queimando sua coxa, percebeu tarde demais que não sabia se estava entrando em um refúgio ou em uma prisão. Mas a essa altura já não importava, porque de alguma forma ela queria ficar, e esse era o maior perigo de todos. O anfiteatro estava lotado quando Álvaro escreveu no quadro Traumas de apego e dependência. Jade sentiu o estômago afundar. Fazia 2 semanas que ela vivia na mansão de vidro. 2 semanas de café da manhã preparado por ele. De caronas silenciosas até a faculdade. De noites onde o único som era o oceano batendo nas rochas e a respiração dele do outro lado do corredor. 2 semanas de uma intimidade que não tinha nome. E agora, ali estava ela, sentada na terceira fileira de sempre, cercada por 200 colegas que não faziam ideia de onde ela dormia, de quem ajeitava os travesseiros dela, de quem sabia exatamente quantos miligramas de ansiolítico corriam nas veias dela naquele momento. Álvaro se virou para a turma. O blazer cinza escuro, a camisa branca sem gravata, os olhos verdes percorrendo o anfiteatro com a calma de um rei avaliando seus súditos. Quando o olhar dele encontrou o dela, Jade parou de respirar. Ele não sorriu, não acenou. Apenas sustentou o contato por 1 segundo a mais do que o necessário. 1 segundo que dizia: eu sei quem você é, e você está prestes a descobrir o quanto. Trauma de apego, ele começou, a voz grave amplificada pelo sistema de som. É a ferida invisível que molda todas as outras. Surge na infância, quando a figura primária de proteção falha, e persiste na vida adulta como um padrão disfuncional de vínculo. Jade abriu o caderno. As mãos tremiam levemente. Era só uma aula. Só mais uma aula de psicopatologia. Ela conseguia. Vamos analisar um perfil clínico, Álvaro continuou. Caminhou até o centro do palco. Imaginem uma mulher jovem, inteligente, dedicada, aparentemente funcional. O coração de Jade acelerou. Essa mulher cresceu sem a figura paterna. O pai a abandonou na infância, sem explicação, sem despedida. A mãe, sobrecarregada, não conseguiu preencher o vazio deixado. A criança aprendeu, desde cedo, que o amor é algo que pode ser retirado a qualquer momento, sem aviso, sem motivo. Jade engoliu em seco. Coincidência. Era só coincidência. Na vida adulta, Álvaro prosseguiu, essa mulher busca inconscientemente parceiros que replicam o padrão de abandono.
Homens emocionalmente indisponíveis, relacionamentos instáveis. Ela se entrega completamente, esperando que dessa vez seja diferente. E quando a traição inevitavelmente acontece, o trauma original é reativado com força total. O sangue de Jade gelou. Não era coincidência. Ele estava falando dela. O colapso emocional que se segue. A voz de Álvaro era bisturi. Não é apenas sobre a traição presente. É sobre todas as traições passadas. Todas as promessas quebradas. Todos os pais que saíram pela porta e nunca voltaram. Os olhos dele encontraram os dela novamente. Jade não conseguiu desviar. Essa mulher, ele continuou sem piscar, desenvolve uma vulnerabilidade específica a figuras de autoridade masculinas. Ela busca, sem perceber, um substituto paterno. Alguém que a proteja, que a guie, que preencha o vazio que carrega desde os 6 anos de idade. 6 anos, a idade exata em que o pai de Jade foi embora. O ar sumiu dos pulmões dela. O perigo, Álvaro fez uma pausa dramática, é que essa vulnerabilidade a torna presa fácil para predadores emocionais. Homens que reconhecem a ferida e a exploram, que oferecem proteção em troca de controle absoluto. Alguém na fileira de trás tossiu. Jade sentiu o rosto queimar. Ele sabia tudo. Cada detalhe que ela havia contado nas noites insones na mansão. Cada confissão sussurrada sob o efeito do ansiolítico. Cada lágrima derramada no ombro dele enquanto achava que estava sendo cuidada. E agora ele estava despejando tudo aquilo diante de 200 pessoas. O tratamento, Álvaro voltou a caminhar, exige que o paciente reconheça o padrão. Que entenda que a busca por proteção externa é, na verdade, uma fuga da própria capacidade de se proteger. Que perceba que o Salvador muitas vezes é apenas outro algoz disfarçado. Os olhos verdes perfuraram os dela. Você entendeu? O olhar dizia, eu sou o Salvador. E o algoz. E você está presa comigo. Jade quis se levantar. Quis gritar. Quis jogar o caderno na cara dele e correr para longe daquele anfiteatro, daquela faculdade, daquela ilha maldita. Mas não conseguiu. Porque ele tinha razão. Cada palavra, cada análise, cada diagnóstico cruel. Ele a conhecia melhor do que ela mesma. A aula durou mais 45 minutos. Jade não ouviu mais nada. As palavras de Álvaro se transformaram em ruído branco enquanto ela lutava para manter a compostura. Para não desmoronar diante dos colegas que anotavam freneticamente sem perceber que o caso clínico estava sentada a 3 metros deles. Quando ele finalmente dispensou a turma, Jade foi a primeira a se levantar. Os corredores estavam cheios. Ela caminhava rápido, cabeça baixa, o coração martelando. Precisava sair, precisava respirar, precisava... Ir para onde? A pergunta a paralisou no meio do corredor. O apartamento não existia mais. Ela havia devolvido as chaves na semana anterior, convencida de que a mansão era mais segura, que Álvaro era mais seguro. A família morava no interior do Paraná. A mãe mal atendia suas ligações. O pai era um fantasma há 17 anos. Os amigos... Quais amigos? Ela havia se isolado desde o Réveillon. Afastado todo mundo. Só sobrou ele. Álvaro. A única pessoa no mundo que sabia onde ela estava. A única pessoa no mundo para quem ela podia voltar. Jade encostou a testa na parede fria do corredor. Fechou os olhos. Sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse impedi-las. Ele havia planejado tudo. A aula não era sobre trauma de apego. Era sobre ela. Uma demonstração de poder. Uma mensagem cifrada que só ela podia decodificar. Eu sei quem você é. Eu sei o que você precisa. E agora você sabe que eu sei. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Te espero no estacionamento em 15 minutos. Não se atrase. Jade olhou para a tela. As letras embaçadas pelas lágrimas. Ela deveria ignorar. Deveria pegar um ônibus, um táxi, qualquer coisa. Em vez disso, secou o rosto com as costas da mão e caminhou em direção ao estacionamento. Porque a verdade que ela não podia mais negar era que Álvaro havia se tornado o centro do seu universo. E órbitas não se quebram por vontade própria. O
carro estava estacionado na vaga de sempre. Álvaro esperava encostado no capô, os braços cruzados, o rosto ilegível. Jade parou a 2 metros dele. Aquilo foi cruel. Aquilo foi uma aula. Foi sobre mim. Todo mundo... Ninguém sabe que foi sobre você. Ele se afastou do carro e caminhou na direção dela. A menos que você conte. Eu sei. Você sabe. Isso não é suficiente. Álvaro parou diante dela. Os olhos verdes a estudaram com a mesma frieza clínica do anfiteatro. Você está com raiva? Estou destruída. Bom, ele abriu a porta do passageiro. Destruição precede reconstrução. Entre no carro. Jade deveria ter recusado, deveria ter gritado, chorado, exigido explicações. Em vez disso, entrou. A porta se fechou. E enquanto o carro deixava o estacionamento da FCML, Jade percebeu que não estava indo para casa. Estava voltando para a jaula. E o pior era que uma parte dela, uma parte doente e quebrada, estava aliviada por isso. A mala bateu no chão do quarto como um tiro. Jade não se lembrava da viagem de carro. Não se lembrava de subir as escadas. Só se lembrava da fúria, vermelha, pulsante, viva, que tomou conta do corpo dela no momento em que a porta da mansão se fechou. Ela arrancou as roupas do armário. Jogou na mala sem dobrar, sem organizar, sem pensar. As mãos tremiam tanto que ela deixou cair 3 vezes o mesmo vestido antes de conseguir enfiá-lo no zíper. 2 semanas. 2 semanas ela havia confiado nele. Aberto feridas que nunca mostrou para ninguém. Contado sobre o pai, sobre o vazio, sobre as noites em que acordava com 6 anos de idade procurando um homem que nunca mais voltou. E ele transformou tudo aquilo em slides de PowerPoint. O zíper da mala emperrou. Jade puxou com força, quebrou a unha. Não sentiu dor, só raiva. Raiva de Álvaro, raiva de si mesma por ter sido tão idiota. Ela agarrou a mala e desceu as escadas. Os degraus de mármore ecoavam sob seus passos apressados. A porta de vidro da entrada brilhava no fim do corredor como uma promessa de liberdade. Mas quando chegou ao último degrau, parou. Álvaro estava encostado na porta. Braços cruzados, pernas levemente afastadas, o rosto calmo como a superfície de um lago envenenado. Sai da frente. Não, Álvaro, eu juro por Deus. Você jura o quê? Ele não se moveu. Que vai embora. Para onde, Jade? Para o apartamento que você devolveu? Para a casa da mãe que mal atende suas ligações? As palavras acertaram como socos. Isso não é da sua conta. Tudo sobre você é da minha conta. Ele se afastou da porta. Um passo na direção dela. Desde o momento em que te tirei daquele mar, você se tornou minha responsabilidade. Eu não sou sua responsabilidade. Eu não sou sua paciente. Eu não sou sua porra nenhuma. A voz dela quebrou. Você me humilhou, na frente de todo mundo. Usou tudo que eu te contei pra te ensinar. Me ensinar? Jade soltou uma risada amarga. Você dissecou minha alma como se fosse um cadáver de anatomia. Eu mostrei um perfil clínico. A voz dele era gelo. Sem nomes, sem identificação. Ninguém naquele anfiteatro sabe que era sobre você. Eu sei. O grito rasgou a garganta dela. Eu sei. E você sabe. E cada vez que eu olhar para sua cara, vou lembrar que você pegou a coisa mais dolorosa da minha vida e transformou em entretenimento acadêmico. Álvaro parou a 1 metro dela. Os olhos verdes a estudavam com aquela calma insuportável. Aquela frieza de quem analisa uma reação química em vez de uma pessoa. Você está em crise. Eu estou furiosa. Tem diferença. Tem? Ele inclinou a cabeça. Taquicardia. Sudorese. Pensamento acelerado. Incapacidade de regular o volume da voz. A cada sintoma listado, o tom dele ficava mais clínico. Isso não é fúria saudável, Jade. Isso é descompensação emocional. Para. Resistência ao feedback. Ele deu mais um passo. Outro sinal clássico. Para. Você está provando meu ponto. A voz dele era veludo sobre aço. A aula de hoje tocou em feridas que você ainda não processou. Sua reação não é raiva de mim, é raiva do seu pai.
Raiva de todos os homens que te abandonaram. E você está projetando isso em mim porque sou a figura mais próxima. Jade sentiu o chão vacilar. Isso é manipulação. Isso é psiquiatria. Ele parou diante dela. E se você tivesse prestado atenção na aula, em vez de se sentir atacada, teria aprendido algo sobre si mesma. Eu não preciso aprender nada com você. Precisa. Os olhos dele desceram para a mala na mão dela. Porque se você sair por aquela porta agora, no estado em que está, vai fazer alguma coisa de que vai se arrepender. Como o quê? Como voltar para o mar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jade sentiu o sangue drenar do rosto. Eu nunca... Você quase fez uma vez. A voz dele era suave agora. Perigosamente suave. O que te impede de fazer de novo? Eu não sou... Eu não estava... Você estava desorientada, machucada, sozinha. Ele se aproximou mais. O perfume dele invadiu o espaço entre eles. E agora? Está desorientada, machucada e querendo ficar sozinha de novo. Vê o padrão? Jade abriu a boca para responder. Nenhum som saiu. Porque uma parte dela, uma parte pequena e aterrorizada, se perguntou se ele estava certo. Sai da frente. A voz dela saiu fraca. Quase uma súplica. Não. Álvaro, por favor. Não. Jade largou a mala. Avançou. As mãos encontraram o peito dele e empurraram com toda a força que tinha. Ele não se moveu. Era como empurrar uma parede. Me deixa sair. Não enquanto você estiver assim. Ela empurrou de novo. E de novo. Os punhos fechados batendo no peito dele sem causar nenhum impacto. Eu te odeio. As lágrimas finalmente vieram. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te... Álvaro agarrou os pulsos dela. Em um movimento fluido, girou o corpo dela e a prensou contra a porta de vidro. As costas dela bateram na superfície fria. Os braços foram imobilizados acima da cabeça. O corpo dele a prendeu no lugar. Jade arquejou. O rosto dele estava a centímetros do dela. Os olhos verdes queimavam com algo que ela não conseguia identificar. Raiva, desejo, controle, tudo ao mesmo tempo. Você não me odeia, ele sussurrou. O hálito dele roçou os lábios dela. Você odeia precisar de mim, é diferente. Me solta, quando você se acalmar. Eu estou calma. Seu pulso está em 140. Os dedos dele apertaram os pulsos dela como se me disse: você não está calma. Está em pânico disfarçado de raiva. Você não pode me manter aqui. A porta não está trancada. Ele inclinou a cabeça. Os lábios dele roçaram a bochecha dela no caminho até a orelha. Você pode sair quando quiser. A pergunta é: você quer? Jade fechou os olhos. O corpo dela tremia, de raiva, de exaustão. De algo mais que ela se recusava a admitir. Eu não sei mais o que eu quero. Eu sei. A boca dele parou no canto da dela. Não era um beijo, era uma ameaça, uma promessa. Você quer que alguém tome as decisões por você. Quer que alguém carregue o peso. Quer parar de lutar. Isso não é verdade. Então por que você ainda está aqui? Os lábios dele roçaram os dela. Leve. Elétrico. A porta está atrás de você. Minha mão está nos seus pulsos, não na maçaneta. Você pode sair. Jade abriu os olhos. O verde dos olhos dele consumiu tudo. Ela deveria empurrá-lo. Deveria gritar. Deveria abrir aquela maldita porta e correr para a noite sem olhar para trás. Mas os pés não obedeciam. As mãos não lutavam. E quando Álvaro finalmente se afastou, soltando os pulsos dela com uma lentidão deliberada, Jade permaneceu exatamente onde estava, encostada na porta, respirando o ar que ele havia respirado, paralisada. Vá para o seu quarto, ele disse já de costas. Tome seu medicamento, durma. Amanhã conversamos quando você estiver em condições de pensar com clareza. Jade não respondeu. Não tinha palavras, porque a verdade que a destruía por dentro era que a porta nunca esteve trancada. E mesmo assim ela não conseguiu abri-la. A mão que agarrou o braço de Jade veio do nada. Ela estava saindo da biblioteca, sozinha,
O corredor lateral da FCML estava vazio àquela hora. Era o caminho que Álvaro havia ensinado para evitar aglomerações. E agora ela entendia por quê. Jade, pelo amor de Deus, me escuta. Bruno. O rosto dele estava diferente. Olheiras fundas, barba por fazer. Os olhos castanhos que um dia ela amou agora pareciam poços de desespero. Me solta. Não até você ouvir o que eu tenho para dizer. Eu não quero ouvir nada de você. Ela tentou puxar o braço. Ele apertou mais. Bruno, me solta. O Dr. Lins é perigoso, Jade. A voz dele era urgente, rasgada. Muito mais do que qualquer um nessa faculdade imagina. Jade parou de lutar. Não porque acreditou, porque a acusação era tão absurda que a paralisou. Do que você está falando? Eu andei investigando. Bruno olhou para os lados como se esperasse ser interrompido a qualquer momento. Fui além da fachada de diretor respeitável. Conversei com ex-alunas, funcionárias antigas, gente que saiu daqui e nunca mais quis voltar. Você está me perseguindo e investigando o diretor da faculdade? Eu estou tentando te proteger. De quê? A risada que escapou dos lábios dela foi amarga. De um homem que me salvou enquanto você enfiava a língua na garganta de outra? Bruno fechou os olhos. A mandíbula travou. Eu sei o que eu fiz. E vou carregar isso pro resto da vida. Ele reabriu os olhos. Mas isso não muda o que ele é por trás daquele terno e daqueles diplomas. E o que ele é, Bruno? Me conta, já que você virou especialista. Um predador. A palavra caiu entre eles como uma sentença. Ele escolhe alunas vulneráveis, fragilizadas, isola elas do mundo, faz elas dependerem dele. E quando estão completamente sozinhas, para. Você não acha estranho? Bruno avançou um passo. Você quase morre e, por coincidência, o diretor da faculdade estava lá para te salvar? Você tem uma crise de pânico e ele aparece do nada? Você precisa de um lugar para ficar e ele oferece a mansão dele? Ninguém aqui acha isso normal, Jade. Ninguém. O coração de Jade acelerou. Não de medo, de raiva. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei mais do que você imagina. Sei que ele tem 22 anos a mais que você. Sei que ele é seu professor. Sei que ele tem poder para destruir qualquer carreira nessa faculdade se quiser. Bruno agarrou os dois braços dela agora. Jade, isso tem nome. Isso é abuso. A palavra explodiu no ar. Jade sentiu o sangue subir ao rosto. Você me traiu, ela disse, a voz baixa e venenosa. Você destruiu 3 anos da minha vida em uma noite. E agora quer me convencer de que o único homem que se importou comigo desde então é um monstro? Não. Ela se soltou com um puxão violento. Você perdeu o direito de se preocupar comigo quando escolheu outra. Você não é meu namorado. Não é meu amigo. Você não é nada. Eu estou tentando te salvar. Eu já fui salva. As lágrimas ardiam nos olhos dela, mas ela se recusou a deixá-las cair. E não foi por você. Jade deu as costas e caminhou em direção ao elevador. Ele vai destruir você. A voz de Bruno ecoou pelo corredor. E quando isso acontecer, lembra que eu tentei avisar. Ela não olhou para trás. O escritório de Álvaro estava silencioso quando ela entrou sem bater. Ele ergueu os olhos do computador. A expressão mudou no instante em que viu o rosto dela. O que aconteceu? Bruno. A palavra saiu estrangulada. Ele me encurralou no corredor. Álvaro se levantou. Contornou a mesa. Em 3 passos estava diante dela. Ele te machucou? Não. Ele... Jade respirou fundo. Ele disse coisas sobre você. Que tipo de coisas? Que você é perigoso, que você manipula alunas, que isso é abuso. O silêncio que se seguiu durou 5 segundos. Depois, Álvaro suspirou. Não era surpresa, era cansaço, como se ele já esperasse aquilo. Senta. Álvaro. Senta, Jade. Ela obedeceu. As pernas tremiam. Álvaro puxou a cadeira e sentou diante dela. Os joelhos quase se tocavam. Os olhos verdes a estudavam com uma calma que deveria ser reconfortante. Deveria. O que você quer saber? Ele perguntou. Se é verdade. Se eu sou um predador que manipula alunas vulneráveis, Jade engoliu em seco. Sim. Você acha que eu sou?
Ela hesitou. Eu não sei mais o que pensar. Álvaro assentiu, lentamente, como se a resposta dela fosse exatamente a que ele esperava. Bruno te traiu, ele disse. Humilhou você em público. Te deixou tão destruída que você entrou no mar sem pretensão de voltar. E agora, quando você finalmente está se recuperando, ele aparece com teorias conspiratórias para te arrastar de volta para o caos. Ele parecia convicto. Psicopatas sempre parecem convictos. A voz de Álvaro era veludo. Isso é o que os torna perigosos. Eles acreditam na própria narrativa. E fazem você acreditar também. Você acha que ele é psicopata? Eu acho que ele é um homem que perdeu algo que não soube valorizar. Álvaro se inclinou para a frente. E que está disposto a destruir qualquer coisa, qualquer um, para recuperar o controle. O calor do corpo dele irradiava até ela. Ele disse que você escolhe alunas vulneráveis. Eu escolhi você? Álvaro ergueu uma sobrancelha. Ou você veio até mim pedindo ajuda? Jade abriu a boca, fechou. Ele tinha razão. Ela que procurara a sala dele depois do corredor. Ela que aceitara os medicamentos. Ela que concordara em morar na mansão. Cada passo tinha sido dela. Ou tinha. A diferença de idade, ela começou, é real. Álvaro não desviou o olhar. 22 anos. Eu não vou fingir que não existe. Assim como não vou fingir que não existe uma diferença de poder, de experiência, de posição. Então é verdade. O que é verdade é que eu sou um homem adulto que reconhece uma mulher extraordinária quando vê uma. A voz dele baixou. E que está disposto a esperar o tempo que for necessário para que ela também reconheça. O ar ficou denso. Esperar o quê? Que você decida. Os olhos dele desceram para a boca dela, subiram de volta. Se quer ir embora ou se quer ficar. Eu não sei se consigo confiar em você. Você não precisa confiar em mim. Ele se aproximou. Os joelhos se tocaram. Você só precisa confiar no que sente. E se o que eu sinto for confusão? Confusão é só clareza que ainda não chegou. A mão dele encontrou o rosto dela. O polegar traçou a linha da mandíbula até o queixo. Ergueu o rosto dela na direção do dele. Bruno quer você de volta, Álvaro sussurrou. Vai dizer qualquer coisa para conseguir isso. Vai transformar cuidado em abuso, proteção em prisão. Porque é mais fácil me pintar como vilão do que admitir que ele é o único culpado pela sua dor. E se ele estiver certo? Então me prova. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Me prova que eu sou um monstro. Ele se aproximou mais. O hálito dele roçou os lábios dela. Sai por aquela porta. Volta para o seu apartamento. Liga para o Bruno. Conta para ele que eu tentei te manter aqui. E espera o mundo te tratar com mais gentileza do que eu tratei. Jade não se moveu. Ele continuou. Aceita que o homem que te tirou do mar, que te deu um teto, que segurou você durante cada crise, talvez seja exatamente o que você precisa, mesmo que o mundo não entenda. Álvaro, escolhe Jade. Os segundos se esticaram. Jade olhou para a porta. Olhou para ele. Olhou para a mão que ainda segurava seu rosto com uma firmeza que não pedia permissão. E então fez sua escolha. Fechou a distância. Os lábios se encontraram. O beijo não foi gentil. Foi voraz, possessivo. As mãos dele envolveram a nuca dela e a puxaram para mais perto. A boca dele tomou a dela como se estivesse reivindicando o território, como se cada segundo de espera tivesse sido combustível para aquele momento. Jade agarrou a camisa dele, puxou. Sentiu o gemido baixo que escapou da garganta dele vibrar contra a língua dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Álvaro encostou a testa na dela. Boa menina, ele sussurrou. E Jade, com os lábios inchados e o coração em ruínas, percebeu que havia acabado de cruzar uma linha da qual não havia retorno. Bruno estava certo sobre uma coisa. Ela estava perdida. Mas agora, perdida era exatamente onde ela queria estar. Jade acordou chorando. Não era a primeira vez. Desde o beijo no escritório, há 3 dias,
Os pesadelos haviam voltado com força total. Sempre o mesmo. Ela tinha 6 anos, corria atrás de um carro que se afastava. Gritava um nome que nunca recebia resposta. Papai. A porta do quarto se abriu. Álvaro entrou sem perguntar. O robe de seda escura sobre o pijama, os cabelos despenteados, os olhos verdes alertas apesar da hora. De novo? Jade assentiu. Não confiava na própria voz. Ele sentou na beira da cama. A mão encontrou o rosto dela. Limpou as lágrimas com o polegar. Conta. O mesmo de sempre. A voz dela saiu rasgada. Ele indo embora, eu correndo, nunca alcançando. Álvaro a estudou por um longo momento. A luz da lua entrava pela parede de vidro e recortava o rosto dele em ângulos de mármore. Quantos anos você tinha? 6. E sua mãe? Trabalhando. Sempre trabalhando. Jade fechou os olhos. Eu fiquei na janela esperando ele voltar. Fiquei a noite inteira. Ela me encontrou dormindo no parapeito de manhã. Ele deixou algum bilhete? Alguma explicação? Nada. A palavra doeu como sempre doía. Num dia ele estava lá, no outro sumiu, como se eu não existisse. O silêncio que se seguiu foi denso. Você sabe por que os pesadelos voltaram? Álvaro perguntou. Jade abriu os olhos. Por causa do Bruno? Por causa de você. Ele se inclinou para a frente. Você passou anos construindo muros, trancando essa dor em um lugar onde ninguém pudesse alcançar. E agora os muros estão caindo. E isso é ruim? Depende. A mão dele desceu do rosto para o ombro. Apertou. Se você deixar a dor te consumir, vai te destruir. Mas se deixar alguém te guiar através dela... Alguém como você? O canto da boca dele se curvou. Existe outra opção? Jade deveria ter dito que sim. Deveria ter listado amigos, terapeutas, familiares, qualquer pessoa além do homem que a observava com olhos de dono. Mas a verdade era que não havia ninguém. Álvaro tinha se tornado o mundo inteiro. Vem comigo. Ele se levantou e estendeu a mão. Jade hesitou. Para onde? Você está tensa, tremendo. Precisa relaxar antes de tentar dormir de novo. Eu posso tomar um chá. Chá não vai resolver o que você tem. Os olhos dele eram firmes. Confia em mim. 3 palavras. 3 palavras que Jade já não conseguia recusar. Ela pegou a mão dele. O banheiro da suíte principal era maior que o apartamento antigo de Jade. Mármore branco. Iluminação indireta. Uma banheira embutida no chão que parecia uma piscina em miniatura. Álvaro abriu a torneira. A água começou a encher o espaço com vapor perfumado. O que você está fazendo? Cuidando de você. Eu posso tomar banho sozinha. Pode. Ele não se virou. Mas não vai. O ar ficou denso. Álvaro, você passou a vida inteira cuidando de si mesma. Ele finalmente se virou. Desde os 6 anos. Quando sua mãe trabalhava demais e seu pai sumiu sem olhar para trás. Você aprendeu que não podia depender de ninguém. Que pedir ajuda era fraqueza. As palavras acertaram como tiros. Isso não é verdade. É? Ele caminhou na direção dela. Então, por que você demorou tanto para aceitar minha ajuda? Por que lutou contra cada medicamento, cada conselho, cada gesto de cuidado? Porque eu não te conhecia. E agora conhece. Ele parou diante dela. Então, me deixa fazer o que ninguém nunca fez. O quê? Cuidar de você de verdade. O coração de Jade batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso não é apropriado. Nada entre nós é apropriado. As mãos dele encontraram a barra da camisola dela. Mas você já passou do ponto de se importar com isso, não passou? Jade engoliu em seco. Ele tinha razão, ela havia cruzado tantas linhas que já não sabia onde estavam as fronteiras. Levanta os braços. A ordem foi suave, quase gentil. Jade obedeceu. A camisola deslizou pelo corpo dela e caiu no chão de mármore. O ar frio tocou a pele exposta. Ela cruzou os braços sobre o peito por instinto. Álvaro não olhou para baixo. Os olhos dele permaneceram fixos nos dela. Na água.
A banheira era quente. Jade afundou até os ombros. A água envolveu o corpo dela como um abraço líquido. O perfume de lavanda subiu com o vapor. Álvaro ajoelhou na borda. Arregaçou as mangas do hobby. Fecha os olhos. Ela fechou. A mão dele encontrou a nuca dela. Inclinou a cabeça para trás. A água morna escorreu pelo cabelo, pelo rosto, levando embora o sal das lágrimas secas. Você sabe qual é o maior dano que seu pai causou? A voz dele era baixa, hipnótica. Não foi te abandonar. Foi te ensinar que você não merecia ficar. A garganta de Jade apertou. Não. Sim. Os dedos dele massagearam o couro cabeludo. Lentos, circulares. Você carrega essa crença desde os 6 anos. Que existe algo errado em você. Algo que faz as pessoas irem embora. Para. Bruno foi embora. Sua mãe se afastou. Suas amizades se dissolveram. E cada vez que alguém some, uma voz dentro de você diz: viu? Eu sabia que isso ia acontecer. As lágrimas voltaram, silenciosas, inevitáveis. Você não me conhece assim tão bem. Eu te conheço melhor do que você mesma. A mão dele desceu para os ombros, pressionou os nós de tensão. E vou te provar uma coisa. O quê? Que eu não vou embora. Jade abriu os olhos. Álvaro estava inclinado sobre ela, o rosto a centímetros do dela. Os olhos verdes queimavam com algo que ela não conseguia nomear. Você pode gritar comigo. A voz dele era ferro coberto de veludo. Pode me empurrar. Pode tentar fugir. Não importa o que você faça, eu vou estar aqui, porque você é minha responsabilidade agora. Eu não sou sua responsabilidade. Você é muito mais do que isso. A mão dele subiu pela água. Encontrou a dela. Entrelaçou os dedos. Você é minha, Jade, desde o momento em que te tirei daquele mar. Isso é doentio. Isso é devoção. Ele levou a mão dela aos lábios. Beijou os nós dos dedos. A diferença está nos olhos de quem vê. Jade deveria ter se afastado. Deveria ter saído daquela banheira, vestido suas roupas e ligado para qualquer pessoa que pudesse tirá-la dali. Em vez disso, apertou a mão dele, porque pela primeira vez em 21 anos, alguém estava prometendo ficar. E ela queria acreditar. Mesmo que fosse uma mentira. Mesmo que fosse uma armadilha. Ela queria. Álvaro a secou como se ela fosse feita de cristal. A toalha percorreu cada centímetro de pele com uma reverência que fez Jade se sentir mais exposta do que a nudez. Ele vestiu nela uma camisola limpa. Penteou os cabelos molhados. Levou-a de volta para a cama. E quando ela deitou, ele deitou ao lado. Não embaixo das cobertas. Por cima, completamente vestido. Mas o braço dele envolveu a cintura dela. O corpo dele se curvou ao redor do dela. E a voz dele sussurrou no escuro. Dorme. Eu estou aqui. Jade fechou os olhos. O calor dele irradiava pelas costas dela. A respiração dele movia os cabelos na nuca dela. O peso do braço dele era uma âncora que a prendia àquele momento. Ela deveria ter sentido medo, em vez disso, sentiu paz. A mesma paz venenosa do sedativo. Do mar antes de afundar, da rendição total. Álvaro, você promete que não vai embora? O silêncio durou 3 batimentos cardíacos. Eu prometo, ele disse, que você nunca vai ter motivo para fazer essa pergunta de novo. Não era uma resposta, era uma sentença. E Jade, exausta demais para perceber a diferença, deixou o sono finalmente levá-la, nos braços do homem que havia preenchido o vazio do pai. Com algo muito mais perigoso. A porta não deveria estar destrancada. Jade sabia. Álvaro havia sido claro desde o primeiro dia. O escritório no fim do corredor leste era território proibido. Meu santuário, ele chamava. O único lugar nesta casa que é só meu. Mas Álvaro estava na faculdade. Uma reunião de conselho que duraria horas. E a curiosidade que Jade carregava há semanas finalmente venceu o medo. A maçaneta girou sem resistência. O coração dela travou. A porta se abriu para uma sala onde o tempo parecia ter parado. Paredes forradas de mogno escuro,
cortinas pesadas bloqueando qualquer vestígio de luz. E no centro, uma mesa de carvalho coberta de monitores apagados. O silêncio ali era diferente, mais denso, como se os segredos tivessem peso próprio. Jade deu um passo para dentro. O frio subiu pela espinha antes mesmo de ela entender por quê. Havia pastas, dezenas de pastas de couro empilhadas em ordem cronológica. A primeira tinha uma etiqueta escrita à mão. 31 de dezembro. O chão sumiu debaixo dos pés dela. As fotos caíram no colo de Jade como fragmentos de um pesadelo que ela não sabia ter vivido. A primeira mostrava a praia de Jurerê na noite de Réveillon. A festa ao longe, os fogos explodindo no céu. E no canto inferior direito, uma garota de vestido branco caminhando na areia. Ela. A segunda foto era mais próxima. Jade parada, o rosto virado para a multidão. E ali, no meio das pessoas, Bruno com a língua na boca de outra mulher. A terceira mostrava Jade correndo em direção ao mar. A quarta, ela entrando na água. A quinta, a cabeça dela desaparecendo sob as ondas. A quinta, a quinta, a quinta. Jade ficou paralisada, os olhos fixos naquela imagem. O próprio rosto sumindo na escuridão líquida enquanto alguém fotografava. De cima, de um ângulo elevado, da varanda da mansão. Ele não estava apenas assistindo, ele estava dirigindo a cena. Álvaro não foi o espectador do naufrágio de Jade. Ele foi o arquiteto. As mãos dela começaram a tremer. O amargor subiu pela garganta. O ar ficou rarefeito. Ela continuou folheando. Precisava saber. Precisava ver até onde ia. Havia mais. Vídeos salvos em pendrives etiquetados. Anotações em uma caligrafia elegante que ela reconheceria em qualquer lugar. 23:47. Sujeito demonstra sinais de dissociação. Caminhada errática em direção à água. 23:52. Submersão. Aguardar o ponto exato da rendição total. 23:54. Iniciar reivindicação. Reivindicação. Não resgate. Reivindicação. Ele cronometrou o momento exato em que a alma dela desistiria, para que só ele pudesse trazê-la de volta. Jade largou os papéis. As pernas cederam. Ela caiu na cadeira sem sentir o impacto. Não foi coincidência. Não foi destino. Não foi um salvador aparecendo no momento certo. Ele assistiu. Ele cronometrou. Ele a deixou quebrar. Para que, quando ela voltasse, soubesse que só o fôlego dele poderia sustentá-la. Você encontrou. A voz veio da porta. Jade se virou. O corpo não obedeceu de imediato. Primeiro veio o gelo nas veias. Depois, o tremor nas mãos. Depois, a paralisia completa. Álvaro estava parado no umbral. O terno impecável, as mãos nos bolsos. O rosto de um cirurgião prestes a explicar um procedimento já concluído. Você me deixou sucumbir. A voz dela saiu em frangalhos, quase inaudível. Eu permiti que você chegasse ao limite. Ele entrou na sala, fechou a porta atrás de si com um clique suave. Para que, quando voltasse, soubesse que só o meu fôlego poderia te sustentar. A calma dele foi o golpe final. Você ficou lá em cima enquanto você se entregava ao abismo. Ele caminhou em direção a ela, devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Se eu tivesse descido antes, você teria recusado ajuda. Teria voltado para a festa. Voltado para o Bruno. Continuado naquela meia-vida que você chamava de existência. Jade sentiu as lágrimas antes de perceber que estava chorando. Você podia ter me perdido para sempre. Mas não perdi. Ele parou diante dela. Os olhos verdes a estudavam como um colecionador examina uma peça rara. Eu calculei cada segundo, cada onda, cada suspiro que você deixou escapar. E cheguei no momento exato em que seu corpo desistiu, mas sua alma ainda podia ser reivindicada. Reivindicada. A palavra saiu como veneno. Eu não sou um objeto. Você é muito mais do que isso. A voz dele era bisturi. Você é a minha obra-prima. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Jade olhou para as fotos espalhadas no chão.
para os monitores apagados que guardavam registros de cada momento da destruição dela, para o homem que controlava cada pedaço da sua existência desde a noite em que ela achou que tinha sido salva. O frio do mogno contrastava com o calor que irradiava do corpo dele. Por quê? A pergunta saiu em um sussurro quebrado. Por que eu? Álvaro se ajoelhou diante dela. Os olhos ficaram na mesma altura, verdes, transparentes, impiedosos. Porque eu te vi. O quê? Na faculdade, meses antes do Réveillon. A voz dele era quase suave agora, perigosamente suave. Sentada na terceira fileira, anotando cada palavra minha como se fossem escrituras sagradas, tão quebrada por dentro que eu podia ouvir o som da sua alma rachando a cada vez que eu citava um caso clínico. Ele fez uma pausa. Os olhos perfuraram os dela. Eu não estava dando aula para a turma, Jade. Eu estava pregando para você. O ar abandonou os pulmões dela. Você me perseguiu. Eu te escolhi. Os dedos dele encontraram o queixo dela. Ergueram o rosto. Aprendi cada detalhe, cada ferida, cada vazio. E quando descobri que você estaria em Jurerê no Réveillon, soube que era hora. Hora de quê? De te fazer minha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Jade, silenciosas, quentes, inúteis. Ela deveria sentir nojo, deveria sentir raiva, deveria buscar ajuda externa, contar para alguém, fugir daquela mansão e nunca olhar para trás. Mas o corpo não obedecia. A mente gritava, mas as pernas não se moviam. Eu devia te odiar, ela disse. Devia. O polegar dele limpou uma lágrima. O toque era quase gentil. Mas não consegue. Eu devia sair por aquela porta. Também devia. Ele se inclinou para a frente. O perfume dele a envolveu. Madeira, âmbar, o cheiro do único lugar que parecia seguro, mesmo sendo uma armadilha. Mas não vai. Por quê? Porque eu sou a única coisa que te resta. A boca dele parou a 1 centímetro da dela. E porque no fundo você sempre soube que algo estava errado. Você só precisava de uma desculpa para parar de lutar. Jade fechou os olhos. Permitiu que a escuridão dele a consumisse. Quando a boca de Álvaro encontrou a dela, não houve faíscas, não houve romance. Houve a confirmação de uma derrota total. A capitulação de uma guerra que ela nem sabia que estava perdendo. Ela se agarrou ao terno dele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que acabara de desmoronar. Os dedos afundaram no tecido. O corpo dela se moldou ao dele, não por desejo, mas por rendição inevitável. Álvaro a ergueu da cadeira, não com a delicadeza de um amante, com a autoridade de um dono recuperando o que sempre foi seu. As mãos dele traçaram um mapa de propriedade. Ele a segurou como se estivesse selando um pacto que não podia ser desfeito. Não havia espaço para dúvida. Ele estava gravando sua presença em cada fibra do ser dela. O calor do corpo dele contrastava com o frio do escritório de Mogno. E Jade sentiu como se estivesse se fundindo ao único lugar que lhe restava, mesmo sabendo que era o abismo. Diz que é minha. A voz dele vibrou contra a pele dela. Comando, absoluto, inegociável. Jade abriu os olhos. Os verdes dele a consumiam. Não havia saída. Não havia fuga. Nunca tinha havido. E ela estava cansada demais para fingir que ainda queria lutar. Eu sou sua. As palavras saíram como o som de uma fechadura se trancando. A sentença final de um julgamento onde ela era ré e ele era juiz, júri e carcereiro. Álvaro não sorriu de imediato. Primeiro, ele a olhou. Longamente, como um colecionador admirando uma obra de arte que finalmente conseguiu adquirir. Os olhos percorreram o rosto dela, as lágrimas, a rendição estampada em cada traço. Então, o canto da boca dele se curvou. Boa menina. O sussurro foi a validação final. O prêmio por ela ter parado de lutar. Ele a ergueu nos braços, carregou-a para fora do santuário, para a escuridão da mansão, para a próxima fase de uma prisão que não precisava de grades.
Jade encostou a cabeça no ombro dele, os olhos fechados, a mente vazia, a vontade finalmente silenciada. Ela sabia a verdade agora. Sabia que cada momento de cuidado tinha sido cálculo, que cada palavra de conforto tinha sido manipulação, que o homem que a carregava era o arquiteto do fim da linha dela. E mesmo assim, ela se entregou, porque lutar exigia força, e Jade não tinha mais nada. Ela finalmente entendera. O mar de vidro não era onde ela quase sucumbira. O mar de vidro era ele. E Jade acabara de aceitar afogar-se para sempre. 6 meses se passaram. 6 meses desde o santuário, desde as fotos, desde a verdade que a quebrou em pedaços tão pequenos que não sobrara nada para reconstruir. E agora, os flashes das câmeras transformaram Jade em estátua. Ela não piscou, não tremeu, não demonstrou nada além do sorriso perfeito que havia ensaiado no espelho durante horas. O baile de gala da FCML acontecia no salão nobre do Hotel Majestic. Lustres de cristal, mesas cobertas de linho branco. A elite médica de Florianópolis reunida para celebrar os 50 anos da faculdade que carregava o nome da família Lins. E no centro de tudo, o herdeiro, com sua conquista mais rara no braço. Doutora Helena, permita-me apresentar Jade Oliveira. A voz de Álvaro era mel sobre aço. Minha protegida e futura colega de vocês. Jade estendeu a mão, apertou dedos desconhecidos, sorriu para rostos que se misturavam em uma massa indistinta de gravatas e vestidos de grife. Encantada, ela disse. A palavra saiu perfeita. Ensaiada, vazia, como tudo nela nos últimos 6 meses. O vestido era vermelho sangue. Álvaro havia escolhido pessoalmente, junto com os sapatos, o penteado, a maquiagem. Cada detalhe da aparência de Jade tinha sido curado por ele como se ela fosse uma obra de arte prestes a ser exibida em um leilão. E, de certa forma, era exatamente isso. Você está deslumbrante, uma mulher de cabelos grisalhos comentou ao passar. Álvaro sempre teve bom gosto. Jade sorriu. O sorriso não alcançou os olhos. Nunca mais alcançava. Ela havia aprendido a separar o rosto do resto. A boca podia curvar-se em demonstrações de alegria, enquanto o interior permanecia congelado. Era mais fácil assim, menos doloroso. A mão de Álvaro encontrou a cintura dela. Puxou-a para mais perto. Está se divertindo? Ele perguntou, os lábios roçando a orelha dela. Estou onde devo estar. A resposta era automática, programada. Uma das muitas frases que ele havia ensinado para ocasiões como essa. Álvaro sorriu, satisfeito. Boa menina. A valsa começou às 10 da noite. Jade se deixou guiar pelo salão. Os passos de Álvaro eram precisos, calculados, como tudo nele. Ela apenas seguia, uma extensão do corpo dele, uma sombra que havia esquecido como projetar luz própria. Você percebe como eles olham para nós? Álvaro sussurrou. Jade não respondeu. Não precisava. Inveja, ele continuou. Todos querem saber como eu consegui uma mulher tão perfeita, tão dedicada, tão moldada. A palavra cortou o ar entre eles. Moldada. Era exatamente o que ela era. A argila que ele havia transformado. O mármore que ele havia esculpido. A tela em branco que agora carregava apenas as cores que ele escolhera. Eu tenho um presente para você, Álvaro disse quando a música terminou. Jade ergueu os olhos. Era o máximo de curiosidade que ainda conseguia demonstrar. Um presente? Uma marca. Ele a guiou até o centro do salão. Os convidados se afastaram, formando um círculo ao redor deles. Algo que vai mostrar ao mundo a quem você pertence. O coração de Jade deveria ter acelerado. Deveria ter sentido medo, ou esperança, ou qualquer coisa. Mas não sentiu nada. Apenas o vazio familiar que havia se tornado seu único companheiro. O estojo de veludo negro apareceu nas mãos de Álvaro como mágica. Os murmúrios ao redor aumentaram. Celulares foram erguidos. A elite médica de Florianópolis segurava a respiração coletivamente. Álvaro abriu o estojo.
Os diamantes capturaram a luz dos lustres e a devolveram em 1000 fragmentos cintilantes. Um colar digno de realeza, delicado, esquisito e completamente aprisionador. Este colar pertenceu à minha avó. Álvaro disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Ela o usou no dia do casamento, minha mãe também, e agora... Ele se posicionou atrás de Jade. Os dedos dele tocaram a nuca dela. O fecho do colar se abriu com um clique suave. Ele encontra sua verdadeira dona. O peso dos diamantes envolveu o pescoço de Jade como um abraço gelado. Ou uma coleira de luxo. Os aplausos explodiram ao redor. Flashes, sorrisos, taças erguidas em brinde. Jade tocou as pedras com os dedos, frias, duras, inescapáveis. Álvaro inclinou-se sobre o ombro dela. A boca dele encontrou a orelha dela. Agora todos sabem. Ele sussurrou, baixo demais para qualquer outro ouvir. Você está exatamente onde sempre deveria estar. Onde? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Sob minha guarda. Os lábios dele roçaram a pele sensível abaixo da orelha, na minha redoma, para sempre. Jade fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, o sorriso estava de volta. Perfeito, ensaiado, vazio. Obrigada, ela disse para os convidados que se aproximavam com felicitações. Eu sou uma mulher de sorte. As palavras saíram sem peso, sem verdade, sem alma. Exatamente como ele a havia ensinado. A varanda do hotel tinha vista para o mar. Jade se apoiou na grade de ferro enquanto a festa continuava lá dentro. O som da música chegava abafado. Os risos eram apenas ecos distantes. O oceano brilhava sob a lua cheia. O mesmo oceano que quase a engolira há 1 ano. Ela tocou o colar novamente. Os diamantes aqueceram sob os dedos dela, mas o peso continuava ali, constante, inescapável. Passos atrás dela. Ela não se virou. Não precisava. Pensando em pular, a voz de Álvaro carregava um traço de humor negro. Pensando no mar. O mesmo mar que quase te levou. O mesmo mar de onde você me tirou. Álvaro parou ao lado dela, os cotovelos apoiados na grade, o perfil aristocrático recortado contra o céu noturno. Você se arrepende? Ele perguntou. A pergunta a pegou de surpresa. Ele nunca perguntava. Ele afirmava, ordenava, determinava. De quê? De ter sido salva. Jade olhou para ele. Os olhos verdes refletiam as luzes da festa como 2 esmeraldas polidas. Eu não fui salva, ela disse finalmente. Eu fui reivindicada. E qual a diferença? Salvação implica liberdade. Ela voltou a olhar para o mar. Reivindicação implica posse. O silêncio se estendeu entre eles. Então Álvaro riu, baixo, satisfeito. Você finalmente entendeu. Eu entendi há muito tempo. A voz dela era plana, sem acusação, sem ressentimento, apenas constatação. Eu só demorei para aceitar. E agora? Jade respirou fundo. O ar salgado encheu os pulmões. O mesmo ar que ela havia expelido nas águas geladas de Jurerê. O mesmo ar que ele havia forçado de volta quando decidiu que ela viveria. Agora eu sei que algumas prisões não têm grades. Ela tocou os diamantes no pescoço. Elas têm joias. Álvaro se virou para ela. A mão dele encontrou o queixo dela. Ergueu o rosto até que os olhos se encontrassem. Você é infeliz? Eu sou sua. A resposta veio automática, programada. A felicidade não faz parte do contrato. Algo cruzou os olhos dele. Algo que, em outro homem, poderia ter sido remorso, ou dúvida, ou humanidade. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Venha, ele disse, soltando o queixo dela. Os convidados estão esperando o brinde. Jade assentiu. Ajeitou o vestido vermelho sangue. Tocou os diamantes uma última vez. Compôs o sorriso vazio que havia se tornado sua máscara permanente. E seguiu o homem que havia orquestrado sua destruição de volta para a festa. O brinde aconteceu à meia-noite. Álvaro ergueu a taça de champanhe. Jade fez o mesmo. A perfeição, ele disse,
olhando no fundo dos olhos vazios de Jade, e a paciência necessária para esculpi-la. Os copos tilintaram. O líquido dourado desceu pela garganta de Jade sem que ela sentisse o gosto. Álvaro pousou a mão na cintura dela. Puxou-a para um beijo diante de todos. Os flashes explodiram. O beijo foi perfeito, ensaiado. Uma performance para o público que os adorava. Quando se separaram, Jade sorriu para as câmeras. A mulher de vermelho com diamantes no pescoço. A conquista mais rara do Dr. Álvaro Lins. A aluna que se tornou obsessão. A náufraga que se tornou troféu. A garota quebrada que aceitou ser remontada nas mãos do homem que a deixou afundar. Ninguém via a verdade por trás do brilho. Ninguém percebia que os olhos dela eram vidro, que o sorriso era escultura, que a mulher dentro do vestido vermelho havia sucumbido nas águas de Jurerê há 1 ano. E o que restava era apenas a redoma perfeita que Álvaro havia construído ao redor do vazio. Jade tocou os diamantes no pescoço. O peso era reconfortante agora. Como correntes que você para de sentir depois de anos as carregando. Ela olhou para Álvaro, para o homem que havia escrito o roteiro da vida dela antes mesmo de ela saber que estava sendo filmada, e aceitou. Não com paz, não com alegria, não com esperança, apenas com a rendição absoluta de quem finalmente entendeu que nunca houve outro final possível. O mar de vidro a havia engolido naquela noite de Réveillon. E ali, sob a luz dos diamantes e o olhar do seu dono, Jade finalmente entendeu. O oxigênio dele era tudo o que lhe restava. Ela não precisava mais da superfície. Ela agora era parte do abismo. Se essa história te deixou sem fôlego, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo romance. Ele não a salvou. Ele a capturou. E ela parou de lutar, porque o oxigênio dele era tudo que restava.